Olá para você que curte esportes e se liga aqui na TV Alterosa. Este é o Arena Alterosa. Quinta-feira, hoje vamos falar de Taça Libertadores da América, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca. Arena Alterosa está no ar. E como sempre, a gente recebe convidados muito especiais aqui no nosso programa. Hoje recebendo a visita do colunista da Tribuna de Minas, César Romero. Tudo bem, César? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rodrigo. Um prazer estar aqui no Arena Alterosa e participando desse programa que tem ganho audiência e aberto espaço para o esporte. E um abraço também à Bárbara e ao Leandro. Vamos falar muito sobre o Botafogo, o time de coração do César. Botafogo que começou bem nessa fase de grupos da Libertadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Recebendo hoje aqui também a jornalista Bárbara Lage, nossa sócia já do programa. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom bem? dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma semana aqui com vocês. Ok. E o Leandro Colares, né, que é repórter setorista do Tupi, acompanha tudo do Tupi, sabe tudo do Galo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Bárbara, César. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a Arena Alterosa. Muito assunto interessante para a gente conversar hoje aqui, Rodrigo. Com certeza. E você que se ligou no programa, não esqueça de mandar mensagem pra gente pro 8460-4344, o nosso WhatsApp, ou também pelo SMS. A gente recebe muitas mensagens. Pessoal de Muriaé, Rio Pomba, Carangola, todo mundo assistindo, acompanhando o programa, pode mandar mensagem. Às vezes não dá para ler todas as mensagens, né? Mas aos pouquinhos a gente vai ou lendo aqui no programa ou respondendo, né, ao telespectador. Já tem inclusive mensagem chegando aí. Tem não mensagem. A gente tem uma mensagem aqui do Regivan e ele tá falando que o Tupi tá mais preparado esse ano, tá confiante. É verdade, daqui a pouquinho a gente vai falar do Tupi e lembrando para você também daquela promoção, né, da camisa, quem quer ganhar uma camisa do Tupi, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar então da Taça Libertadores da América. A gente teve rodada já, a primeira rodada da fase de grupos começando na terça-feira. A vitória do Atlético Mineiro fora de casa sobre o Zamora da Venezuela, 1-0. A gente tem o gol da vitória do Atlético. Vamos acompanhar como é que foi essa vitória do Atlético. Vamos lá? 1-0, fora de casa. O Zamora era um timezinho fraco lá na Venezuela, né, Leandro? É verdade, né? E o Atlético não fez uma boa partida. O Ronaldinho fazendo a sua primeira partida oficial na temporada, o time teve muitos problemas para criar jogadas e com um golzinho salvador no finalzinho do jogo, o Atlético conseguiu se safar. Mesmo sem ritmo, o Ronaldinho acabou sendo decisivo, né? Já que a bola parada dele é essencial para o Galo. César, você acha que o Atlético esse ano, o Atlético é o atual campeão da Libertadores, vem tão forte como o ano passado ou não? Eu acho que o time está bem estruturado, né? Manteve praticamente os mesmos jogadores e a dupla Jô e Ronaldinho realmente faz a diferença. Tá certo. Bárbara, Atlético, o Ronaldinho, né, ainda é a peça principal do Atlético, é quem vai desequilibrar mesmo? Só o Ronaldinho, como o Jô, né, como o César falou, são capazes de segurar o Atlético? Como o Leandro também falou, eu acho que ele, apesar de ele voltou agora, ainda estando sem ritmo, ele faz a diferença. O Atlético faz um campeonato mineiro muito morno. E esse jogo aí foi o famoso venceu, mas não convenceu. O Tardelli até no final do jogo falou que já estava com a cabeça no Cruzeiro e vamos ver agora a campanha que eles vão fazer na Libertadores. É verdade, Cruzeiro e Atlético se enfrentam no final de semana pelo Campeonato Mineiro. Além desse jogo na terça-feira, a gente teve também a vitória do Botafogo, do César Romero. Vamos acompanhar então os gols da vitória do Botafogo sobre o São Lourenço, da Argentina. O São Lourenço que é o atual campeão argentino. Primeiro gol do Ferreira. César, com você. Realmente foi um momento importantíssimo para o Ferreira, né? Uma maneira dele ganhar maior credibilidade com a torcida. Apesar dele não ter feito um bom jogo com o Deportivo, foi muito esforçado, mas esse jogo foi importantíssimo para dar maior credibilidade a ele e para ele se firmar no time do Botafogo. Um jogo bonito, um gol que abriu perspectiva para uma vitória maior. Então, acho que esse momento do Ferreira foi importantíssimo. O Alisson, que confirmou a sua fama de goleador, de artilheiro, né? Já foi artilheiro em 2011 da Libertadores. E ele tem todo o talento, eu acho que era o jogador que estava faltando no ataque do Botafogo. Pois você acha, Bárbara, que o Botafogo, nesses dois jogos, principalmente que ele fez em casa, né, venceu 4-0 na pré-Libertadores e agora acabou vencendo também esse jogo contra o São Lourenço. Você acha que o Botafogo
tem time para ir longe na Libertadores? Acho que tem elenco para chegar ao título, disputar o título da Libertadores? O Botafogo, que ficou fora das últimas 17 Libertadores, né? Não faz um bom Uma carioca. provocação aí. Eu senti também, Não, César. imagina. Eu te dou o direito de resposta daqui a pouco, tá, Eu César? acho que esse placar serviu para tranquilizar o César e os mais de 32 mil botafoguenses que apareceram nesse jogo. E eu acho que o Ferreira, naquela oportunidade, ele ainda não está bem tecnicamente, mas foi oportunista, soube aproveitar e fez o gol. E o Alisson aí está mostrando que marca sempre presença nas Libertadores. Em 2011, ainda com a camisa do Cruzeiro, foi artilheiro e está no mesmo caminho. César, você tem direito de resposta da provocação, tá, César? Olha, Bárbara, o Botafogo realmente ficou fora dos últimos 17 anos da Libertadores, mas foi por pequenos detalhes. Foi aquele detalhezinho final que ele acabou não disputando o Brasileiro, não sendo campeão do Brasileiro, consequentemente indo para a Libertadores. Mas eu acho que o clube está mais estruturado agora, está com o melhor time para participar de um campeonato tão importante quanto a Libertadores. Estamos muito confiantes para este ano. Tá certo. Vamos falar agora, então, eu não vou perguntar a opinião do Leandro, não, porque eu não gostei da opinião do Leandro antes do programa começar. Aí ele falou que o Botafogo não jogou bem. Eu achei que o Botafogo jogou bem, sim, Leandro. Tá bom, ganhou. Libertadores, o importante é ganhar, não é não? Sem dúvida. O importante é somar 3 pontos, Leandro. Então tá, Vai por vamos mim. ver no final. O Atlético ano passado deu show na primeira fase e foi campeão. Pois é, ué. Agora, por exemplo, é melhor estrear jogando mal, como você disse, e vencendo, não é? É o caso do Atlético ontem, né? É. Do que estrear perdendo. Sem dúvida. Vamos falar então do Flamengo? Vamos. Não, e só ainda nesse jogo deu a sorte também, relativamente a sorte, de pegar um São Lourenço que não está conseguindo encaixar o time como estava previsto. Então, mas agora não vamos falar do León do México, que ontem venceu o Flamengo por 2-1. O Flamengo que perdeu o Amaral expulso no Aos começo 12 do jogo, primeiro tempo. né? Tomou um gol de pênalti. O pênalti foi justo? Pênalti do Brocador? O primeiro primeiro não. foi. Pra mim foi pênalti. Na Você minha achou? opinião foi Eu não achei o pênalti. primeiro, achei o segundo. Eu já achei o contrário da Bárbara. Achei que o segundo do André Santos não foi. O que o Felipe pegou, inclusive, de um modo muito parecido com aquele pênalti do histórico jogo Santos 4, Flamengo 5 em 2011. Eu Quando ia o fazer Elano essa bate lembrança de também. cavadinha também E o Felipe defende. pega. Foi um lance parecido que o Bozelli fez ontem. Eu não achei pênalti o segundo lance, achei pênalti o primeiro. Agora, de qualquer maneira, acho que não foi a arbitragem que influenciou. A expulsão do Amaral, para mim, foi justa. Acho que ele foi pouco inteligente no lance. Também achei Faltou justa a expulsão. malandragem para ele para tirar o pé na hora. E o Flamengo, que já estava tomando uma certa pressão no início do jogo, passou a ter mais dificuldade ainda. Você fica complicado ter a posse de bola e controlar o jogo. Gramado em más condições também. E o Flamengo não conseguiu fazer seu jogo. Ainda teve algumas chances, com o Cáceres especialmente mandando bola na trave no segundo tempo. Com o Samir também. O Flamengo mas também time levou acabou 2 que não bolas na conseguiu. trave no Também segundo. levou. Levou. No segundo tempo, o Flamengo teve mais dificuldade ainda, até pelo cansaço também, desgaste da viagem, enfim, uma viagem muito longa de 18 horas. E o León até poderia ter feito um placar maior. O Flamengo que ainda não chegou no Brasil, porque vai demorar 24 horas para chegar ao Brasil e no final de semana já tem clássico pelo Campeonato Contra o Vasco. Carioca contra o Vasco. Você chegou a ver o jogo do Flamengo ontem, Não, César? não cheguei a assistir. Você acha que o Flamengo tem elenco para ir longe nesse campeonato? O Hernani é esse craque todo que a imprensa coloca, porque ontem, antes da transmissão do jogo do Flamengo, teve um comentarista, um repórter, não me lembro, que disse assim, o Hernani hoje vai fazer sua primeira partida internacional. Você acha que um jogador que vai fazer agora, em fevereiro, a primeira partida internacional da vida dele, tem condições, por exemplo, de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira? Eu acho que é um certo exagero, né, de Hernani na seleção. Mas eu acho que ele é um jogador oportunista, comprovou isso no campeonato de 2013, né? Aquele festival de gols que ele fez, e não gosto nem muito de lembrar, porque... Especialmente um Especialmente 3 na Copa do Brasil. Né? Pela Copa do Brasil. Mas eu acho que ele tem lá seu valor, suas mas qualidades. não é essa Essa Brastemp toda. Brastemp, ele não é um craque, Ele- é um oportunista, joga bem, sabe se colocar na hora para marcar. E o Hernani se movimentou muito bem, o Cáceres também volante, precisou se reajustar ali depois da saída do Amaral. E finalmente a volta do Samir, que tanto estava fazendo falta nesses últimos jogos, que entrou e entrou bem. Depois eu quero ver se o Leandro sabe fazer gol igual o Hernani Brocador, que eu vou fazer um desafio para ele daqui a pouquinho, que ele tem Mas vindo eu já falei aqui. que eu tô machucado. Não, Ih, não vem lesão. com desculpa, não vem com desculpa, não.
Tá? Bom, vamos Agora, só para Não, um pra último encerrar. detalhe, acho que o Jaime não foi bem na substituição do Elano. O Elano era a única alternativa do Flamengo de bola parada, ele acabou retirando. E tava esse muito jogador. bem no jogo. Tava No bem no primeiro jogo. tempo, Primeiro, o Jaime saiu muito bem. No segundo tempo, ele já o começou a gol falhar. do Flamengo foi oriundo de uma jogada do Elano, bola parada, e as duas principais jogadas, um gol perdido pelo Samir e a bola na trave do Cáceres, também foram em lances semelhantes. E por mais que o Elano estivesse cansado, acho que ele não deveria ter sido sacado. Tá certo. Ontem também a gente teve a derrota do Cruzeiro de virada, 2-1 para o Real Garcilaso, no Peru. E dois fatos marcaram, né, essa ida do Cruzeiro ao Peru. Não só a derrota ficou até em segundo plano. Dois fatos que marcaram a ida do Cruzeiro ao Peru. Na véspera do jogo, o Cruzeiro teve problemas para treinar e reconhecer o gramado do jogo. Vamos assistir como é que foi esse treino de reconhecimento confuso do Cruzeiro? Vamos lá. A chegada ao estádio foi rápida, mas cheia de surpresas negativas. Desembarque só com a luz da nossa câmera. Os reflectores estavam todos apagados. A justificativa foi de que o Cruzeiro chegou 15 minutos mais cedo que o previsto. Com a iluminação, outros detalhes vêm à tona. Campo sem marcação e os gols sem redes. E quando tudo parecia se acertar, o treino desandou de vez. 15 minutos e só. A luz se apaga para não mais voltar. O combustível do gerador acabou. Indignação total. Não, é uma vergonha você treinar 15 minutos e ter que desligar a luz do estádio porque não há combustível suficiente para manter o gerador ligado. Pois é, e também nessa ida do Cruzeiro ao Peru, ontem, depois e durante a derrota para o Real Garcilaso, o jogador Tinga foi hostilizado pela torcida, atos de racismo contra o Tinga. Vamos ouvir o que o Tinga disse depois da partida. Tinga, saindo num jogo desse, fica mais chateado com a derrota, com essas manifestações racistas registradas aqui, Tinga? Cara, igualmente, da mesma forma que a gente fica chateado com a derrota, né, eu tenho 2 anos de Cruzeiro e consegui encarnar essa camisa, jogar sempre com aquela vontade de vencer. Então, às vezes, a gente até esquece tentando vencer, mas se sofrer uma situação dessa em pleno 2014, não tem como a gente não ficar chateado. É um péssimo exemplo, né? Cara, um país tão próximo da gente, né? Eu joguei alguns anos da minha vida na Europa e nunca sofri isso, de repente aqui tão próximo. Sofrer isso, acho que isso acaba sendo até um pouco mais... Fica uma derrota até mais forte que a própria derrota do jogo. É realmente lamentável que o Tinga disse no final, é importante, né? A derrota mesmo fica em segundo plano. Essa é a maior derrota, né, que um ser humano pode sofrer, não é, César? Sem dúvida. Eu acho que nos dias atuais não é para acontecer mais isso. E a Conmebol, que é tão rígida em determinadas situações, eu acho que ela já era para ter ações mais eficazes em relação a essa questão da torcida, desse constrangimento, né, que os jogadores do Cruzeiro passaram ontem lá no Peru, especialmente o Tinga. Pois é, Leandro, desde que a gente acompanha a Libertadores, desde que criaram a Libertadores, sempre houve problema, né? Principalmente com os clubes brasileiros. É problema de vestiário, não Ontem libera houve problema de vestiário estádio. também. O Cruzeiro teve que tomar banho no hotel depois. Os jogadores saíram de campo e tiveram que, daquele jeito, todos suados, irem para o ônibus e só no hotel que eles conseguiram tomar banho. Não tinha água no vestiário. É uma situação que, infelizmente, segue acontecendo ano após ano na Libertadores. Jogador tendo que bater escanteio escoltado pela polícia, praticamente, para não ser atingido por objetos. E a Conmebol não faz nada. Os próprios estádios, né, Leandro? Eu acho que deveriam ser mais... Havia um critério, né, de questão de segurança, de conforto para os jogadores, porque o que a gente observa nesses jogos é que os estádios não oferecem a mínima segurança. O próprio Cruzeiro já sofreu isso anos atrás contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai. Aquele jogo que teve várias pedradas, jogadores foram atingidos. O Fluminense viveu isso também numa Sul-Americana contra o próprio Cerro Porteño também. Teve que sair de campo escoltado porque o Fluminense ganhou o jogo e a torcida acabou tampando pedra, atirando pedra no gramado. E, Rodrigo, eu acho que mais do que uma perda de pontos nessa primeira fase de grupos é lamentável para o futebol. Eu não consigo nem assistir essas imagens. A gente não acredita que ainda tem que conviver
com esse tipo de pessoa. Com certeza. Para encerrar esse bloco, então, gente, a gente vai confirmar que hoje tem mais 2 jogos de clubes brasileiros pela Taça Libertadores da América. Atlético Paranaense e o The Strongest da Bolívia e também o Grêmio jogando contra o Nacional do Uruguai. Confirmando os jogos dos clubes, né? O Flamengo, o Botafogo, o Atlético e o Cruzeiro, os próximos jogos. O Botafogo joga contra a União Espanhola, dia 26, fora de casa. União Espanhola do Chile. O Atlético pega o Santa Fé, o Independente Santa Fé da Colômbia, também no dia 26, só que joga em casa. O Cruzeiro pega o Universidade do Chile, em Belo Horizonte, no dia 25. E no dia 26 tem Flamengo e Emelec do Equador, no Rio de Janeiro. A gente vai para um intervalo, vamos voltar daqui a pouco. Mande sua mensagem, 8460-4344. Diga pra gente o que você achou da derrota do Flamengo, do Cruzeiro, essa questão do Tinga, do racismo. Manda mensagem pra gente. A gente volta já.